Bom, pessoal, continuando o que a gente estava fazendo de implementação da API, nós paramos na parte do post, certo? Faltou agora o put e o delete para a gente começar realmente a fazer os testes agora com o Postman, tá legal? E, bom, então vamos copiar aqui, conforme o próprio tutorial da Microsoft já tem, nós paramos aqui e conforme eu falei, nós vamos fazer os testes do Postman depois que a gente implementar todas as rotas, tá legal? Então vamos agora copiar e colar esse código do put, que seria a atualização dentro da nossa controller. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos copiar aqui o trecho do código, certo? E colocar dentro da nossa controller logo após o post. Beleza? Mais uma vez, pessoal, só complementando, as diferenças reais entre o put, o get, né? E depois o delete, que a gente vai acrescentar aqui ainda, as rotas vão ser sempre as mesmas, né? Porém, a diferença é que o put, por convenção, a gente vai enviar pela rota o ID do cara que a gente quer atualizar, do recurso que a gente quer atualizar, do item que a gente quer atualizar, e vai enviar no corpo da requisição, vai enviar esse to-do item aqui. Então, para começar, tem dois IDs que vão ser validados aqui. Vamos mudar aqui para async, igual eu já expliquei para vocês, né? Então, são dois IDs que vão ser validados aqui. O ID que está vindo na rota tem que ser o mesmo ID que está dentro desse to-do item, porque senão ele vai retornar um bad request, ou seja, um erro 400 aqui, ó, falando que houve. O que é esse bad request? Ele significa, né, a descrição dele é que alguma informação entregue pelo próprio usuário não está muito legal, não condiz com aquilo que a gente esperava. Conforme eu já havia explicado para vocês, a gente pode tirar essas duas chaves daqui quando houver apenas uma consequência para a condição. Então vamos tirar aqui. Beleza, perfeito. Bom, vamos lá, pessoal. Temos aqui agora a atualização de um item, ela funciona de um jeito um pouquinho diferente. Ao invés da gente colocar update, né, to-do items, sei lá, update, colocar o item, por exemplo, né, não vai acontecer dessa maneira. A gente vai alterar o estado do item. A gente vai definir ele como modified. Vai forçar o contexto a identificar isso como alterado. Então, o que a gente faz? A gente pega o contexto, né, a gente vai criar agora um acesso entre o nosso item com o banco de dados. E depois a gente vai definir isso como alterado. Ou seja, esse entry aqui significa que ele está pegando esse nosso objeto, está pegando pelo ID dele, indo lá no banco de dados, verificando as alterações, né? E depois que a gente dá esse save changes aqui, ele vai só atualizar esse item, né? Esse item que já tem mapeado aqui, porque a gente pegou o próprio item e já colocou nesse entry aqui. Tá vendo? Ele provê, né? Ele fornece o acesso para ele poder sempre ter o rastreamento das alterações para aquela. Então vamos colocar o mouse aqui de novo, ó, nesse entry. Vocês podem dar uma olhadinha aqui depois, ó. Então o que ele está fazendo? Indo lá no contexto, procurando esse item lá no nosso contexto, né? E definindo ele como alterado. Depois vindo em save changes, a gente não precisa vir item do banco de dados .name é igual a esse item.name. Não, ele faz isso sozinho pra gente, tá bom? Porque isso aqui já é uma entidade que está vindo do banco e já tem um ID, o que é muito interessante. Uma outra coisa interessante, pessoal, é que a gente não precisa retornar um OK aqui, e também a gente não precisa retornar um created, igual a gente que retornou aqui em cima. A gente pode retornar só um no content, né? É uma ação void, né? Salvei no banco de dados, mas não vai retornar nada para o usuário, tá legal? Só vai retornar que deu certo. No nosso caso aqui, o 204, ele não é um erro. Ele só fala assim, ó, consegui, mas eu não tenho nada para retornar para você, tá legal? Bem interessante, né? Então, pessoal, o último item que nós vamos colocar aqui é o delete, antes da gente fazer os nossos testes com o Postman, tá legal? Eu acho que vai ficar melhor sim a gente reunir tudo de uma vez e fazer os testes lá no Postman. Vamos copiar aqui, pessoal, aqui, ó, adicionando um delete, né, to-do item no método. Vamos copiar esse cara e trazê-lo aqui para o nosso controller. Mais uma vez, pessoal, tá vendo que tá bem parecido aqui, ó? A diferença agora é esse delete, tá legal? Vamos alterar o nome para async, como convenção. E vamos retirar aqui esses
essas chaves, né, que a gente não está usando. Porque o que acontece? A gente não pode ir lá e fazer um delete where alguma coisa. Não, a gente está removendo um item de dentro da lista. O DB7, né, ele é uma lista com vários to-do items, né? Então a gente vai pegar o próprio objeto e vai remover ele da lista. Como é que a gente vai pegar o objeto? Pegando ele do contexto, ou seja, do banco de dados. Então a gente está indo lá, abriu uma conexão com o banco de dados, pegou a lista do to-do items, encontrou ele pelo ID e trouxe para cá. Como é um find async, né? Então uma operação assíncrona. Então esse await, mais uma vez, pessoal, só para a gente reforçar, significa que eu vou esperar. Então, quando ele bater nessa informação aqui, ele vai esperar isso aqui ficar completo, para depois ele vir aqui e colocar um valor nessa to-do item, beleza? Então o await fala assim, ó, eu vou te aguardar. Então o que a gente está falando? Ó, eu sou o to-do item e eu vou te aguardar ter algum valor para você colocar em mim, tá legal? Ele vai verificar, se não for, né, se for null, se não conseguir encontrar no banco com esse ID, vai retornar not found, igual nós temos aqui nessa rota que eu já tinha mostrado para vocês, né, de get. E aqui embaixo, pessoal, nós temos aqui esse context do items.remove, como eu já expliquei para vocês, e ele removeu do contexto, né, mas para ele passar isso para o banco de dados, a gente joga esses save changes aqui, tá legal? Então o que ele está falando assim, ó, de forma assíncrona, ele vai salvar todas as alterações feitas nesse contexto para a base de dados, tá legal? E vai retornar também o no content, assim como retornou no put. Tá legal, pessoal? Bom, terminamos a nossa operação de CRUD, então nós conseguimos. Show de bola. Agora, como é que a gente vai fazer para testar isso aqui? Eu vou abrir o Postman, se vocês ainda não têm instalado, acesse aqui mais uma vez o tutorial deles, né? E abra o Postman, instale ele em sua máquina, né? Clica aqui no Install Postman aqui. Faça o download dele na versão que mais se adequa, né, ao seu sistema operacional e arquitetura do processador do seu sistema operacional. No meu caso, 64 bits, tá legal? E aqui ele mostra como é que, né, os add-ons que tem nele e tal. É uma aplicação pesada, pessoal. É muito útil, porém é muito pesado. Por isso que, como eu falei, eu prefiro o Swagger, tá legal? Então depois estudem sobre isso também. Aqui não é a minha finalidade hoje não é mostrar isso para vocês, mas estudem sobre isso depois, que é muito legal. Grandes empresas utilizam isso, inclusive a empresa que eu trabalho, tá legal? Então depois que vocês já fizeram o download, façam a instalação normalmente. Eu vou colocar uma pausa aqui até abrir a aplicação do Postman, tá legal? Se tiverem alguma dúvida, algum problema, mandem para mim novamente que a gente vai ver junto. Eu vou dar uma pausa aqui e vou abrir o Postman na minha máquina para poder mostrar para vocês depois. Nós iremos fazer os testes agora com todas essas rotas que nós usamos, tá legal? Vou dar uma pausa aqui e já retorno. Bom, pessoal, abrimos aqui agora o Postman, beleza? Façam a instalação, abram ele direitinho. A primeira tela que vai ter, provavelmente está numa das últimas versões, é essa tela de request aqui, tá legal? Nessa tela de request a gente vai realmente fazer as nossas requisições à nossa API que a gente acabou de criar para simular um ambiente real, tá legal? Então a gente pode create a basic request aqui e continuar nos passos que ele está falando, ou simplesmente vir aqui. Eu vou excluir, né, todos os caras que eu deixei salvo aqui. Bom, limpei todas as abas que tinha aberto aqui, pessoal. Agora vamos fazer um teste aqui. Vamos seguir exatamente aquilo que o tutorial da Microsoft nos orienta, tá legal? Bom, nós já temos todas as nossas rotas, tá bom? Post, put, delete e get, tá bom? E get pelo ID e get no total mesmo, trazendo todos os dados. Vamos começar então, pessoal. Aqui mais para baixo ele fala para a gente fazer os testes. Vamos lá então. Qual que é a nossa rota, pessoal? Nosso endpoint. O nosso endpoint é esse aqui, que é o nome do nosso servidor, né? Que é o localhost aqui, a porta e a nossa rota em questão. Esse é o nosso endpoint. Então a gente vai lá no Postman, cola aqui, né, a requisição, a URL da nossa rota em si. Vamos utilizar o método get mesmo e vamos apertar em send. Quando isso ocorrer, pessoal, tem que bater lá no nosso endpoint. Deixa eu ver. Não estou executando. Não tem que funcionar. Bom, ele retorna um erro. Ele não conseguiu encontrar nenhuma resposta para isso. Aí ele fala que os possíveis problemas que ele pode ter encontrado.
Vamos apertar o ES Express aqui. Iniciando agora a nossa aplicação, tá legal? Bom, pessoal, fez o build succeed aqui. Então agora a nossa API já está funcional, está no ar, né, para a gente poder testar, fazer as operações de CRUD, tudo certinho. Então, pela lógica, se nós virmos aqui agora e apertar em Send, ele tem que ir lá e trazer as informações. Vamos ver. Bom, tem um local que ele fala para a gente validar o SSL. Vimos que aparentemente agora o erro está sendo esse, né? Porque o nosso endpoint está correto. Então vamos fazer exatamente aquilo que a Microsoft disse para a gente ali, para a gente desabilitar essa verificação do certificado SSL, tá legal? Então a gente vai em File, Settings, né? na General Tab lá, SSL Certificate Verification, File, Settings, File, Settings. Vamos desabilitar esse cara aqui, beleza? Vamos ver se ele nos orienta a fazer algo mais. Show de bola. Bom, eu posso fazer essa correção, pessoal? Vamos tentar mais uma vez. Bom, tá demorando um pouquinho mais, ó. Foi lá agora no endpoint e voltou aqui pra gente. Olha só que legal. Bom, pessoal, perfeito. Isso é muito interessante, ó. Então agora a gente, ó, ele não está trazendo ordenado. Vamos fazer esse adicional ali, né? Ó, no tutorial da Microsoft ele não está falando para trazer ordenado, né? Mas a gente vai fazer um negócio aqui que vai ser um bônus, tá legal? Tá vendo que ele está trazendo o 2, o 4, o 5, o 1, o 3 e depois o 6? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui no nosso get, tá bom? Nesse toList async aqui. Eu vou colocar um breakpoint aqui. E eu vou pedir para ele trazer, né? Eu vou apertar Send aqui de novo. Ele vai cair no nosso breakpoint. E eu vou adicionar aqui um negócio bem interessante, que é nesse do items, ponto. Vou utilizar um order by descending. A gente coloca um ozinho aqui. Isso aqui é uma expressão lambda, para a gente definir qual é o nosso parâmetro que a gente quer que ele ordene. E depois a gente vai dar um toList assim, que igual já estava aqui, ó. Então vamos lá, o que a gente pegou? A gente pegou todos os itens, deu um order by desk nele, né? A partir do ID, para trazer aparentemente o último ID que foi criado, do último para o primeiro, tá legal? E depois deu um toList async. Como é que a gente fez isso? Com a expressão lambda. É como se ele tivesse um for dentro dele, né? Um laço de repetição e fosse incrementando uma lista dinâmica ordenada pelo ID, tá legal? Então vamos apertar em Continue aqui, vamos ver se ele vai executar direitinho. Ó, pessoal, seguiu exatamente como a gente quis, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A gente deu um order by descending. Agora a gente vai dar só um order by, para ele poder pegar do 1 até o 6, tá legal? Order by. Esse order by, pessoal, se a gente apertar F12 em cima desse método, a gente vai cair provavelmente dentro do Entity Framework Core ou do link. Vamos ver. A gente está dentro do link, tá vendo? Ó? Que é aquela primeira package que eu tinha falado para vocês do N aquela hora. Então agora que a gente já fez a nossa alteração, vamos dar um continue aqui. Olha só que interessante, ó. Do 1 até o 6. Tá legal? Por que ele está recriando isso sempre? Por causa dessa nossa verificação aqui, ó. Olha só que interessante. Ele está criando isso aqui em tempo de aplicação. No tempo da aplicação ele está fazendo isso. Tá legal? Bom, então vamos lá. A gente fez o nosso primeiro teste com o get, né? Agora a gente tem que fazer o nosso teste com o post. Então o que eu vou fazer? Vou apertar no maisinho aqui para a gente criar uma outra requisição sem perder essa, tá bom? E vamos copiar o mesmo endpoint, só que agora a gente vai mudar um pouquinho as coisas. A gente vai colocar, ao invés de get, a gente vai colocar post aqui, porque a gente quer criar um novo item, tá legal? Agora vamos ver como é que a Microsoft nos orienta a fazer dessa maneira. Depois de fazer esse método em si, ele nos orienta a fazer assim, ó. Vamos lá no post, vamos definir o método HTTP como post, que foi o que a gente acabou de fazer aqui. Vamos na tab do body dele, do corpo. Vamos apertar em All, que é aquilo que ele fala aqui pra gente. Vamos definir o tipo dessa requisição, né, o tipo desse texto,
para JSON. Aqui ó, no text a gente vai mudar para JSON. Beleza, agora ele está esperando um JSON. Pessoal, é interessante a gente verificar o Postman é uma ferramenta interessante. Com base nas nossas escolhas aqui, ele já foi lá nos headers, né? Ou seja, no cabeçalho da nossa requisição e colocou isso automaticamente ali. Ó. Com base no body, a gente escolheu. Se a gente escolhesse outra coisa, por exemplo, text plain, por exemplo, ele ia mudar isso aqui. Ó. Como a gente escolheu no body, escolhemos JSON, ele coloca no header. Isso é muito legal, né? Bom, aqui vamos fazer da mesma maneira. Ó. Ele espera que nós coloquemos esse JSON aqui. Colemos ele aqui, pode ver que ele já pegou uma formatação, porque isso aqui é JSON, então ele separa as cores bem direitinho aqui, olha só que interessante. Pessoal, vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos voltar lá na nossa rota, dentro da nossa controller, vou dar Ctrl M para ele ocultar aquilo que eu não quero, certo? E vou pegar apenas o post aqui, ó, e vou apertar no Reticences, tá legal? Bom, vamos entender o que está acontecendo. Quando a gente fizer uma requisição do tipo post, que é essa que a gente está para fazer agora, ele vai tentar converter o nosso JSON em uma classe. Que classe que é? Essa aqui, ó, nesse ToDoItem. Olha só que interessante. Então ele vai tentar converter aquilo que a gente está trazendo para esse objeto aqui. Lembra que eu havia dito que da mesma maneira que ele converte um enumerable, né, que é uma lista de ToDoItems para um JSON, a mesma coisa ele faz no outro lado, né? Então, da nossa aplicação para o usuário, ele converte, e do usuário para a nossa aplicação, ele também converte de JSON para classe. Eu vou colocar um breakpoint aqui só para vocês poderem ver, tá legal? Apertando aqui agora, walk dog, vamos colocar aqui my postman test post. Vai colocar aqui com o método é post, tá legal? E vou colocar isso completed igual a true, igual ele tinha mostrado lá pra gente. Pessoal, agora basta apertar no send aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma requisição e vai cair lá no nosso breakpoint. Isso é muito interessante. Depois aqui embaixo a gente consegue ver mais dados dessa nossa requisição. Bom, a gente está dentro do post, então ele bateu nessa nossa rota aqui específica. Vamos colocar o mas em cima de item. Pode ver que ele já trouxe o my postman test, beleza? O método post. O isComplete ele trouxe true, beleza? O id, aquilo que eu falei para vocês, está 0, porque é o valor padrão de um inteiro, long, né? E details está null. Por quê? Porque é uma string, tá legal? Então ela pode ser nula sim. Agora a gente vai apertar F10 aqui, para ele poder adicionar no contexto. Apertar F10 para ele poder salvar as alterações. E agora ele vai cair na rota, né, ele vai cair na rota, né? Ele vai enviar a rota que você pode obter esse D7 aqui. Olha só que interessante. Lembra que eu havia explicado para vocês aquela hora? Que ele pega o ID dinamicamente? Então é assim que funciona. Muito interessante. Bom, agora vamos analisar o que aconteceu aqui. A gente tem aqui agora o nosso body, né? que já é do nosso retorno. E nos headers veio da seguinte maneira. Ó. Olha só que interessante. Ele enviou um location aqui. Esse location ele mostra aonde que foi criado, onde que a gente consegue consultar o registro que a gente acabou de criar. Da onde ele trouxe esse rapazinho aqui, essa propriedade? Trouxe disso aqui, pessoal. Olha só que interessante. Aí ele pegou essa rota, beleza? API /todo barra alguma coisa, né? /um ID, e enviou esse ID. API todo e o ID em questão. Olha só que interessante. Muito legal, né? E ele retorna para a gente aqui, ó, o ID7, que é aquilo que eu falei para vocês, o name que nós colocamos, details está null, porque é uma string, e o isComplete do jeito que a gente tinha colocado. Pessoal, agora a gente vai fazer um teste um pouco diferente, utilizando agora o put, tá legal? Vamos ver aqui, ó, no put, como é que ele nos orienta a fazer esse teste. A gente tem que enviar um ID aqui em cima, tá legal? E depois a gente tem que enviar um ID na própria rota. Como assim, Gabriel? Vamos lá. Put. A gente vai colocar o nosso endpoint que a gente já tem mesmo. Agora a gente vai trocar isso aqui, desse body aqui, nós vamos colocar raw, igual já estava, application.json, beleza? Depois desse application.json, a gente vai trabalhar com o ID7. A gente acabou de criar esse ID7, então vamos trabalhar com ele, tá legal? Vou colocar API /todo/7 para mostrar que eu estou editando, né?
E agora eu vou fazer o seguinte, vou copiar e colar isso aqui. E agora, além dessas informações estarem assim, eu quero acrescentar details. Eu vou colocar assim, added details with put method. Tá legal? Adicionamos isso aqui através desse método put aqui. Agora que a gente viu o set e o set aqui, que são os dois IDs, vamos colocar um breakpoint na nossa rota de put. Aqui. Colocar um breakpoint aqui. Vamos voltar no Postman. Send. Caiu aqui direitinho. Temos o ID7 que está vindo na rota. E temos o item com o ID7, já com nossas alterações. A primeira validação que ele faz, ó, o ID da rota é o mesmo do ID do item que a gente está enviando no corpo aqui, nesse JSON. Ó, se for diferente, manda um batch request, porque os dois têm que ser iguais. Tá legal? E aqui ele vai pegar o item em questão, vai setar o status dele para, né, o estado dele para modified e depois vai salvar. E vai retornar simplesmente um no content. O que é isso? Ó, eu consegui fazer, mas eu não vou fazer mais nada. Eu consegui fazer aquilo que você queria, mas eu não vou te dar esse retorno. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa mesma rota aqui, a p/to/7, vir numa outra aba aqui e colar aqui com o método get. Quando nós dermos um send aqui, ele vai trazer pra gente, ó. Agora lá do banco já foi alterado isso aqui com sucesso. Olha só que interessante, pessoal. Bom, é isso. Deixa eu ver quanto tempo já está esse áudio. Já tem 20 minutos já. Eu só vou mostrar agora o delete, né? Porque o delete também já está completo. Então vamos só acrescentar mais um carinha aqui. Vamos colar a mesma rota que já temos. A gente agora quer excluir o ID7. Então a gente vem aqui e escolhe delete. Vamos colocar apenas isso. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Para ver se ele vai chegar aqui na nossa rota. Vamos mandar um send. Olha, pessoal. Chegou aqui. Mandou. Vamos ver se ele conseguiu encontrar. Encontrou lá no banco de dados. Tá vendo? Encontrou no context um cara com esse ID. E agora o que ele vai fazer? Vai remover do contexto e depois salvar as alterações no banco. E vai retornar para a gente um no content. Agora, se a gente quiser, por exemplo, dar um get nesse D7 que naquela hora a gente tinha, né? Que ele tinha retornado um status ok, igual eu tinha falado para vocês. Ele vai retornar para a gente um not found. Tá vendo aqui, ó? Eu não consegui encontrar um cara com ID7. Beleza? Conseguimos fazer o nosso teste, a nossa API está funcionando legalzinho. Agora o próximo passo é fazer um front-end para a gente poder consumir esses dados dinamicamente. Tá legal? Bom, pessoal, essa aqui foi mais uma aula. Vejo vocês na próxima. Abraço!